Bem-vindo ao podcast da Reino Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Mais informações sobre esse conteúdo e outros recursos, visite reino.church. Irmãos, abram comigo na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13. Se você trouxe sua Bíblia, o seu caderno de anotação, o seu caderno de devocional, para você escrever as palavras que Deus vai ministrar no seu coração nesta noite, para você não esquecer e você meditar durante a semana. Eu quero te encorajar a sempre trazer um caderno para escrever. É super importante isso, para fixar ainda mais a mensagem na tua mente, no teu coração. Vamos lá comigo, 1 Samuel capítulo 13, nós vamos ler a partir do versículo 13. E o nome dessa mensagem você pode colocar aí, segundo o coração de Deus. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto: disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Coloca a mão no seu coração, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez, Senhor, pedindo a Ti para que a Sua palavra fale em nosso coração, Senhor. Nós não queremos apenas uma informação, nós queremos uma revelação da Tua palavra. A Tua palavra revelada, encarnada, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós queremos ouvir. Abra os ouvidos, nos dê um ouvido sensível, um ouvido espiritual para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E nos dê também uma mente para receber, uma mente e um coração para recebermos a Tua palavra. Jesus, eu declaro sobre cada coração aqui nesta noite, com uma terra fértil, uma terra boa, que vai receber essa semente, Deus, a semente do Teu Evangelho, e que essa semente ela possa produzir muitos frutos, e frutos que durarão para sempre, Senhor. Que haja, Deus, um mover sobrenatural do Teu Espírito através dessa palavra, Deus. Que o Senhor use a minha vida com intrepidez, com poder, com sabedoria do alto, para ministrar, Senhor, a Tua palavra nesta noite. E assim eu oro e te agradeço em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Aplaudam mais uma vez o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele fala da advertência que Deus deu a um homem chamado Saul. Ele desobedeceu ao Senhor. Ele não foi um homem segundo o coração de Deus. E se nós olharmos aqui, a gente vê que ele não obedeceu, ele agiu como um tolo, ele não fez aquilo que Deus havia pedido para ele fazer. E Deus fala através do profeta que agora o reinado não permanecerá, porque o Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Repete comigo: um homem segundo o seu coração. Muitos de nós provavelmente entendemos essa palavra de maneira errada, porque a gente fala: nossa, o coração de Davi era um coração muito bom, um coração perfeito. Não está falando de um coração bom de Davi. Na verdade, está falando do homem segundo o coração de Deus. Não é o coração de Davi, mas é o coração de Deus. Quando eu conversava com algumas pessoas, ela falava: segundo o coração de Davi, de Deus, porque Davi é um homem bom, Davi era um guerreiro, Davi era um adorador. Não está falando de Davi, do coração de Davi, está falando do coração de Deus. Porque olha só que interessante, a gente olha que Saul, ele foi escolhido segundo o coração do povo. Foi o povo que escolheu Saul. Deus falou: vocês escolheram, então é isso. Porque os caras haviam rejeitado Deus. Eles olhavam para as outras nações e diziam para Samuel, dizendo: Samuel, as outras nações têm um rei, então nós queremos um rei como as outras nações também têm. Nos dê um rei. Aí Samuel vai diante do Senhor e fala: Senhor, eles querem um rei. E Deus diz: Samuel, não foi a ti que rejeitaram, mas foi a mim que eles rejeitaram. Então eu vou dar a eles aquilo que eles querem, eu darei a eles um rei. E aí eles levantam um homem, Samuel vai lá e escolhe segundo o povo, levanta um homem chamado Saul. E sabe o que Saul pastoreava? Burro.
Então Deus levanta um rei de acordo com o povo, segundo o coração do povo. Então, se tem um povo que burro, Deus vai levantar um líder de acordo com as características daquele povo, porque eles haviam rejeitado a Deus. Então darei a eles segundo o coração deles. E Deus levanta Saul. E sabe de uma coisa? Saul foi ungido por Deus. Saul foi ungido por Deus. A gente tem falado uns dias atrás aqui a respeito de como nós identificamos um falso profeta. Um falso profeta você identifica da seguinte maneira: ele sempre vai profetizar em benefício próprio. E ele sempre quer três coisas. Ele profetiza em troco de dinheiro, de poder e de sexo. Olha para a vida de Balaão, Balaque. Lá os caras profetizavam a troco de dinheiro. Se você quisesse que alguém profetizasse sobre a sua vida, você vai e paga para essa pessoa. E hoje na sociedade está acontecendo isso. No meio da igreja, os famosos profetas do Pix, aqueles profetas que vêm apenas para profetizar o que você quer ouvir. E um verdadeiro profeta, ele não vai falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Ele, quando está profetizando, ele não tem amigos ali com as pessoas, ele é amigo de Deus. Ele vai comunicar a verdade de Deus com amor. E você vai entender no teu coração quando essa palavra vem de fato para te confrontar, mas ela vem como um bálsamo sobre a sua vida. Então Saul, ele foi rejeitado. Ele rejeitou porque ele desobedeceu ao Senhor. Ele não honrou a presença. Sabe por quê? Ele não fez o que Davi fez. A gente vai aprender um pouquinho aqui sobre isso. Então vamos lá, primeiro ponto, que uma pessoa segundo o coração de Deus é uma pessoa compromissada. Uma pessoa compromissada, obediente e fiel à vontade de Deus. Repete comigo: compromisso, obediência e fidelidade. Mais uma vez, compromisso, obediência e fidelidade. Deus está à procura de corações que sejam obedientes, compromissados e fiéis à vontade de Deus, não à sua própria vontade. Então essa é uma característica. Então Saul, ele foi rejeitado, ele foi um homem rejeitado porque ele não tinha compromisso, ele não tinha obediência e muito menos fidelidade à vontade de Deus. Ele se colocou no lugar de um sacerdote, se colocou no lugar de um profeta. Lembra quando ele viu que Samuel não chegou no tempo que ele queria, e aí ele fez um sacrifício. Aí Samuel falou assim: cara, o que você fez? Que barulhos são esses? Ah, como eu percebi que você estava demorando para vir, eu fiz um sacrifício para Deus nos dar a vitória. Ele falou: cara, você está maluco, você não deveria ter feito isso. Aí quando ele ia saindo, ele puxou as vestes de Samuel, e aí as vestes de Samuel foram rasgadas, e Samuel disse para ele: da mesma forma como as minhas vestes foram rasgadas, Deus vai rasgar também o seu reinado. Ele foi rejeitado pelo Senhor a ponto de Deus tirar o espírito dele que estava sobre Saul. Ele foi atormentado, tinham que chamar Davi para ficar tocando, profetizando através do louvor, para que os demônios deixassem ele. Esse é o poder da música, do louvor. Ele tem esse poder. Então o cara estava completamente atormentado. Irmãos, ele não era atormentado depois que ele se tornou um rei, ele já era. Ele já era. Ele só deu continuidade àquilo que ele sempre foi. Uma pessoa que é desobediente, uma pessoa que não tem fidelidade e uma pessoa que não tem compromisso. E Davi, olha que interessante, Davi, terceiro ponto, Davi não foi escolhido pelo povo. Davi não foi escolhido pelo povo, como Saul foi. Davi tampouco foi escolhido pelo pai. Lembra? Quando passou um tempo, nós vamos ler aqui, não precisa abrir, mas só anota aí, só anota. Você vai anotar e você vai ler na tua casa, 1 Samuel, capítulo 16, todinho. Ali fala que Deus havia dito para Samuel, dizendo: Samuel, eu não escolho segundo a aparência dos homens, eu escolho segundo o meu coração. Porque os homens olham segundo a aparência. Aparência o quê? Habilidades. O homem sempre vai olhar as habilidades das pessoas. A gente sempre vai olhar que aquela pessoa, nossa, aquela pessoa é boa porque ela sabe fazer isso, sabe fazer aquilo outro. E muitas vezes a gente acaba tomando decisões em cima de habilidades de pessoas. E sabe de uma coisa que Deus está querendo dizer para mim, para você? Para você não se impressionar com a habilidade das pessoas, mas se impressionar com o coração delas.
Deus não está olhando para a sua habilidade, por mais que ela seja importante. Deus não está olhando para a tua aparência, mas Deus está olhando para o teu coração. Sempre foi o coração. Sempre foi o coração. Quando nós lemos lá, quando Caim matou Abel, naquele momento, por que ele matou? Porque ele sentiu inveja onde? No coração. Ou seja, o pecado, ele primeiro é gerado no coração. No coração, para depois acontecer fisicamente. Então ele projetou, ele alimentou a inveja, que gerou ira, que gerou mágoa, gerou rancor, e consequentemente ele tomou uma atitude com as suas próprias mãos. Mas o texto ali de Gênesis capítulo 3 vai falar que Abel, ele deu uma oferta ao Senhor. E aí diz que Deus se agradou de Abel e depois da sua oferta. Deus não se agradou do coração de Caim e depois rejeitou a sua oferta. Deus sempre está olhando primeiro o coração. Antes de Deus ter a sua oferta, Deus está olhando para o seu coração primeiro. Irmãos, na balança de Deus, você pode vir aqui com uma oferta de R$1 milhão, por exemplo, para Deus, mas você não deu de coração, você não encarnou uma verdade. Aí vem uma irmã que dá uma oferta de R$1, na balança de Deus, aquele valor que ela deu foi muito maior do que o teu. Porque Deus não está olhando a nossa oferta, Deus está olhando o nosso coração. Lembra quando Abraão foi sacrificar Isaac? Deus pediu aquilo que ele mais amava, que era o filho. E quando ele estava prestes a sacrificar o filho, o seu único filho, que faz uma menção a Cristo, o primogênito, o filho único, ele estava lá com o cutelo na mão, preparado para sacrificar aquela criança. E aí o filho pergunta antes: pai, cadê o sacrifício? Qual que ele responde? Deus proverá, meu filho. Sabe por quê? Ele tinha certeza que mesmo que se ele sacrificasse o seu único filho, Deus tinha poder para fazê-lo ressuscitar. Abre lá em Hebreus capítulo 11 para tu ver, não é agora. Lá fala sobre isso. A fé de Abraão era a certeza que Deus tinha poder de fazer o seu filho ressuscitar. E sabe de uma coisa? Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Deus queria tudo aquilo ou melhor, tirar tudo aquilo que está impedindo do homem a adorar o Senhor. Então, vamos supor que Abraão tinha colocado Isaac como um bem mais precioso do que o próprio Deus. Então, quando Deus te pede algo, meu querido, é simplesmente para tirar aquilo que está impedindo de você ter um relacionamento com o Senhor. Deus não queria Isaac, Deus queria o coração de Abraão. Amém? Vocês estão aqui comigo? Então aqui Saul, ou melhor, Davi, ele não foi escolhido pelo povo. Tampouco ele foi escolhido pelo seu pai. A gente falou que, eu vou ler só um trecho aqui de 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, que vai dizer o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E sabe de uma coisa? Lucas, quando ele está escrevendo o livro de Atos, ele faz menção a isso também, lá em Atos capítulo 13, se você puder anotar, anote aí, Atos capítulo 13, versículo 21 ao 22, ele vai dizer o seguinte: então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Você é um tipo de pessoa que Deus está procurando, que realmente vai fazer a vontade do Senhor? Aquilo que Deus te pedir, você vai levar quanto tempo para responder? Quando Jesus chama os discípulos: vinde após mim, farei de vocês pescadores de homens. Sabe o que acontece? A Bíblia fala aqui, imediatamente eles lançaram as suas redes ao chão e seguiram Jesus. Sabe o que significa imediatamente no grego? Imediatamente. Sabe o que significa imediatamente em hebraico? Imediatamente. Sabe o que significa imediatamente em chinês? Imediatamente. Eles não ficaram esperando uma semana, um dia. Deus falou com eles. Eles não ficaram esperando um dia, uma semana, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos. Eles responderam
imediatamente. A pergunta que Deus está fazendo para você nesta noite é: quanto tempo você vai levar para obedecer aquilo que Deus pediu para você? Para fazer a vontade dEle. Quanto tempo? Vamos avançar aqui. Então Davi, ele não foi escolhido pelo povo, muito menos pelo seu pai, muito menos pelo profeta Samuel. Não foi Samuel que escolheu Davi, não foi o povo que escolheu Davi, não foi Jessé, o pai de Davi, que o escolheu, porque lembra quando Samuel chega na casa de Jessé, porque Deus havia falado que era naquela casa, e aí Jessé fala assim: meus filhos aqui, ó, fortes, fazem academia, tomam whey protein, tomam vitamina, são saudáveis, né? Eles têm uma nutrição em dia. Olha só como é bonito esse homem aqui. Imagina, devia ser um homem bonito, né? Eram em torno de 7 filhos, mais ou menos. Então ele apresentou todos os filhos. Aí Deus falou no coração de Samuel, dizendo: não é nenhum deles. Aí ele pergunta: mas não está faltando mais alguém? Ah, tá, tinha esquecido. Davi. Mas onde ele está? Atrás das malhadas. Manda chamá-lo. E Davi chega. E aí Deus fala no coração de Samuel: é este, pode ungí-lo. Cara, isso é muito poderoso. Porque Deus não olhou a habilidade de Davi. Deus não havia nem, ou melhor, Deus, claro que Deus conhecia o contexto, mas Deus não olhou a habilidade, Deus não olhou a aparência, mas Deus olhou o coração de Davi. Porque antes de ser um rei de Israel, Davi já era um adorador. E sabe de uma coisa que Deus ministrou muito forte no meu coração? A gente vê texto, passagens, depois se você ler na sua casa com calma lá, no livro de Samuel, que fala que Davi, ele matou um urso e matou um leão que estavam tentando comer as ovelhas da casa do pai. Sabe de uma coisa? Que antes de se tornar o rei de Israel, primeiro Davi precisou matar um leão e um urso. Sabe o que Deus está te ensinando para mim e para você? Que antes dele te fazer a chegar em lugares maiores, primeiro Deus quer que você faça coisas menores. É um processo da jornada. E olha que interessante, escrevi no meu devocional sobre isso, que antes de se tornar um rei de Israel, Davi venceu um urso e um leão que tentaram atacar as ovelhas que ele cuidava de seu pai. A luta que você enfrenta hoje estará te preparando para o teu destino amanhã. Não sei se você entendeu, a luta que você está enfrentando hoje está te preparando para o seu destino amanhã. Isso é muito poderoso, porque isso fala de processo. Onde estava Davi? Atrás das malhadas. Ninguém estava vendo Davi. Davi estava guardado no Senhor, e Davi estava sendo preparado pelo Senhor, mesmo sem ele saber. Às vezes o processo que você está passando hoje, as lutas que você está enfrentando hoje, talvez você não entenda, mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, meu irmão. Então Deus está te preparando para algo muito maior, que ainda você não experimentou em toda a sua jornada. Amém? Vamos avançar aqui. Então a Bíblia, ela relata que Davi era considerado um homem segundo o coração de Deus, porque não era sobre o coração de Davi, mas era sobre o coração de Deus. Porque Davi era um homem falho. Olha para a vida de Davi, você acha que ele era só um guerreiro, um rei? Mas Davi, meus irmãos, ele tinha sucesso fora de casa, mas era um fracasso dentro de casa. Teve o seu filho que desejou usurpar do reino do pai, né? Teve os irmãos que estupraram a própria irmã e ele simplesmente não fez nada. E aí os irmãos ficaram muito bravos. Um dos irmãos ficaram muito bravo, que era Absalão, que ele falou: meu pai não vai fazer justiça. Aí ele foi alimentando isso até a fase adulta. Olha que perigoso isso, que a gente fala muito sobre a questão da nossa criação, né? A forma como nós fomos criados, se não houver uma intervenção de Deus ali na fase adulta, ela vai de alguma forma vai colocar aquilo para fora. Muito do que você ouviu e do que você presenciou quando você era criança, adolescente, você pode estar replicando na tua fase adulta. Às vezes você não percebe isso. Então Absalão, ele alimentou desde aquele momento até a fase adulta um ódio pelo pai. E aí ele manipula toda a situação para poder roubar o reinado do pai. E ele conseguiu, por um espaço de tempo, mas
por conta da intenção do coração dele, o fim de Absalão foi trágico. Davi também, ele subiu até um terraço, ele não deveria ter subido naquele lugar. E quando ele sobe naquele terraço do palácio, ele avista uma mulher, Betseba. Ele olha para aquela mulher, deseja aquela mulher, e ele volta para os seus líderes e pergunta: quem é aquela mulher? Ah, Betseba. Mas ela tem marido? Tem, o seu fiel escudeiro, Urias. Manda chamá-lo. Aí Urias chega, e ele se apresenta: pois não, senhor, estou aqui, seu servo está aqui para te servir. Rapaz, você é um soldado incrível, você é um soldado maravilhoso, e eu estou admirado com a sua força, admirado com a sua disposição, e é o seguinte, eu quero que você vá para a linha de frente na batalha. E aí simplesmente Urias obedece e vai para a linha de frente, mas quem está na linha de frente numa batalha, obviamente, morre. Foi o que aconteceu. Ele fez o marido de Betseba morrer para poder ficar com a mulher do seu principal fiel escudeiro. É tipo assim, vou tentar traduzir na nossa linguagem. É tipo você está interessado na mulher de alguém, você manda chamar um Uber, coloca o cara dentro do Uber, fala: cara, é o seguinte, leva esse rapaz até num beco ali, né, no fluxo, e apaga com esse cara. E simplesmente foi algo parecido com isso, para ele poder ter relação com a mulher do seu fiel escudeiro. Trágico, né? Aí ele vivendo a vida de boa e tal, como se não houvesse um amanhã, até que ele se depara com um profeta chamado Natã, que conta uma história. E aí o profeta Natã diz: cara, o que você faria com um rapaz desse? Esse cara tem que morrer. Aí Natã fala: mas essa pessoa é você, Davi. E aí veio uma convicção de pecado tão forte. Parece que algumas pessoas só param de pecar quando elas são descobertas. Já parou para pensar nisso? Elas só param de pecar quando ela é descoberta. Que foi o caso de Davi. Davi estava escondendo um pecado. E ele sabia das consequências desse pecado, mas mesmo assim, ele continuou. E era um homem segundo o coração de Deus. Percebe que não é sobre o coração de Davi. Davi é falho, Davi é pecador. Davi, por mais que ele seja adorador, ele era um homem que muitas vezes também desobedeceu ao Senhor. Mas sabe de uma coisa que eu aprendo com isso? Que Davi foi num nível de arrependimento tão profundo, que Deus olhou o coração dele, o arrependimento dele, que não foi um remorso, de fato foi um arrependimento. E aí Deus honrou o arrependimento dele. Sabe o que nós aprendemos com isso? O tamanho do seu arrependimento vai determinar o tamanho do avivamento que você vai experimentar da parte de Deus. Eu não sei o que você viveu, eu não sei o que passou pela tua casa, pela tua família, mas quando nós buscamos um coração quebrantado e contrito, um coração que a gente se humilha diante da presença do Senhor, não é por nós, mas a palavra de Deus diz que Ele exaltará os corações quebrantados e contritos, e abaterá os corações soberbos e orgulhosos. Então Deus sempre está olhando o coração. Se nós olharmos, quero que vocês vão lá comigo em Salmos capítulo 51, rapidinho, para você ver uma coisa. Esse Salmo 51 é um salmo onde Davi derrama o seu coração diante do Senhor por conta do pecado que ele havia cometido. O pecado do adultério, o pecado do homicídio. Olha lá que diz o texto. Olha que profundo isso. Salmos capítulo 51. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha aqui, sabe o que ele está pedindo? Purificação. É um homem que tinha convicção do seu pecado. Sabe, a gente fala que, na verdade a Bíblia nos ensina que existem falsos arrependimentos. O que é um falso arrependimento? É um cara que tem consciência do pecado. Até o cara que não tem fé, ele sabe que é pecado. Que mentir é pecado, que roubar é pecado, que dizer falso testemunho é um pecado, que matar é pecado, desonrar pai e mãe é pecado. Ele sabe disso, mesmo não tendo fé. Porque é um princípio universal. Olha que interessante isso. Só que tem pessoas que têm consciência, tem pessoas que até confessam o pecado. Tem alguém que fala assim: pastor, eu cometi esse pecado e tal. Falei: ótimo, perfeito.
É bom confessar, porque a Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós somos perdoados, amém, irmãos? E quando nós confessamos os nossos pecados para alguém madura na fé, madura, presta atenção, madura na fé, para depois não virar, né, fofoca, na fé, o que acontece? Nós somos curados. Olha que interessante isso. Então, quando nós temos consciência, confessamos, é um processo, mas só isso é suficiente? Não. É necessário o quê? Abandonar a prática do pecado. O problema é quando muitas pessoas cauterizaram o pecado em suas vidas. Elas não têm mais sensibilidade, não têm mais temor. No domingo passado nós falamos de pessoas que conhecem a palavra de Deus, tiveram experiências com o Espírito Santo, mesmo assim são impossíveis de ser reconduzidas ao arrependimento, porque elas sempre estão crucificando Cristo na cruz. É uma pessoa iníqua, não tem temor. Ela tem consciência, ela até confessa que ela fala assim, pô, pastor, eu sou uma pessoa que fiz isso, aquilo, outro. Vai, cara, tá, e o próximo passo é o quê? Abandonar o pecado. Em Crônicas diz, se o meu povo, que povo ele está falando? O povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem nós chamamos? O nome de Deus, o Pai. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, ou seja, consciência, confissão, mas ele diz, e se desviar dos seus maus caminhos, ou seja, abandonar a prática do pecado, eu, Senhor, ouvirei dos céus e sararei a tua terra. É aqui que vem a cura, que vem a libertação, irmãos. Você foi chamado para andar em santidade, não pelo pecado, porque o pecado te afasta de Deus, a santidade te aproxima de Deus. Deus, como diz Jesus na pregação do Sermão do Monte, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Os puros de coração. Mas ele não está dizendo que você é puro, ele está dizendo que ele purifica o teu coração. Olha aqui que Davi diz, purifica, lava-me do meu pecado, pois eu mesmo, versículo 3, reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e o fiz o que tu reprovas, de modo que a justiça e a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Percebe que ele não terceiriza a responsabilidade dele, pelo contrário, ele assume, porque nós vemos que Adão, ele pecou no paraíso, mas nós vemos que Davi, ele se arrepende, e Jesus se levantou no deserto. Então o problema não é o ambiente, porque em qualquer lugar onde você estiver, se você tem a presença de Deus, você transforma. Não é o ambiente, nunca foi sobre o ambiente, mas é sobre aquilo que você carrega. Já entrou em ambiente, você fala, caraca, as pessoas estão carrancudas aqui, mal educadas. Aí você entra carregado do Espírito Santo, você muda o lugar, porque você carrega algo poderoso. O mundo não conhece o que você carrega, você sabe o que você carrega. Está dentro de você, queimando o teu coração. E ele vai dizendo mais ainda. Ele fala o seguinte, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Os seus ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10 é muito forte, que a gente conhece. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Essa deve ser nossa oração diária. Cria em mim um coração puro, ó Deus. E renova dentro de mim um espírito reto. Olha a oração de arrependimento dele, irmãos. E ele registrou para deixar para mim e para você, dizendo, cara, vale a pena se arrepender, vale a pena buscar o quebrantamento de coração, porque o nosso coração se endurece ao longo da nossa jornada. E muitas vezes a gente perde a fé, porque a gente está lidando com N situações durante o dia, né? Às vezes é relacional, às vezes é financeiro, às vezes até mesmo é familiar. E sempre vai haver situações ali para roubar a nossa paz, para contaminar o nosso coração e tirar o nosso espírito, deixar o nosso espírito ali totalmente bagunçado. Mas ele ora dizendo, cria em mim um coração puro, ó Deus.
cria em mim, Senhor. Porque ele fala cria, porque ele sabia que não tinha existência de um coração puro dentro dele, porque era um homem que cometeu pecados, e foi confrontado pelo Senhor dizendo: Davi, você é um homem segundo o coração de Deus, você está esquecendo de quem você é, cara. Você matou um urso, você matou um leão, Deus te preparou para você viver coisas no futuro incríveis, mas você está entregando de mãos beijadas ao inimigo. Não, Davi, você é um homem segundo o coração de Deus, renova em mim, espiritual. Versículo 11: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Não, cara. Vou repetir: não expulses da tua presença. A presença de Deus é o bem mais precioso que você carrega em toda a sua jornada, irmãos. Lembra? Foi uma das pregações lá do ano passado. Deus ministrou no nosso coração falando sobre a vida de Moisés. Deus prometeu uma terra que emana leite e mel. Moisés, tem uma terra que emana leite e mel, Moisés. Uma terra prometida de bênção, de prosperidade, com grandes coisas. Aí sabe que Moisés fala para Deus: Senhor, tudo isso é muito bom. Prosperidade é bom, bênção é bom, terra prometida é bom, paz, justiça e alegria, tudo isso é muito bom. Mas nós não iremos se a tua presença não estiver conosco. Quantas promessas de Deus você já recebeu em toda a sua vida, meu irmão? Nenhuma delas se compara à grandeza da presença de Deus. As promessas de Deus são maravilhosas. Deixa eu falar uma coisa: Deus não está preparando a promessa para você, Deus está preparando você para a promessa dele. Deus está preparando o seu coração, cultivando o seu coração, te dando um coração puro, renovando você em espírito reto, porque seria inconcebível da parte de Deus te derramar algo sobre a sua vida, sendo que você não está preparado para receber. Da mesma forma, avivamento, a gente pede muito: Deus, queima o nosso coração, Senhor, nós queremos avivamento, nós queremos. Se o seu coração, irmão, deixa eu falar uma coisa: se o teu coração não estiver alinhado com o coração de Deus, aquilo que seria um avivamento se torna um juízo sobre a sua vida. Porque todo avivamento, ele põe para fora tudo aquilo que é de ruim. Então, antes de um avivamento, há um alinhamento. Deus fala para Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos. Ele profetiza, ele declarou a palavra. Por isso que nós precisamos crer na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus. Mesmo que você fala, as situações são adversas, mas Senhor, eu creio na tua palavra. Não é sobre o que eu sinto, não é sobre o que eu penso, não é sobre o que eu acho, não é a minha opinião, mas o que a tua palavra de Deus diz. Eu creio, Senhor. Mesmo não vendo a sua promessa, eu creio. Sabe uma coisa que eu aprendi? Que nós precisamos viver a promessa de Deus como se ela já existisse. Nós trazemos à existência aquilo que não existe. Eu tenho sonhos, eu tenho visões, cara. Mas muitos desses sonhos, dessas visões e promessas de Deus, eu não vejo materializado na minha frente, mas pela fé eu creio. Você tem sonhos em Deus. Sonhos de família, sonhos de filhos, sonho de uma casa, sonho de um carro, sonho de uma estabilidade financeira, que nem existe estabilidade financeira, né? As pessoas pensam: não, eu só vou casar quando tiver estabilidade financeira. Então você nunca vai casar, meu amigo. Porque se você for ouvir os testemunhos dos irmãos aqui, que casaram sem dinheiro e Deus proveu, né? Cadê o Edson aí para cantar? Deus proverá, tá, glória, Deus proverá, meu filho, Deus proverá. Deus provê, irmão. Entende? Então não é sobre a promessa, é sobre a presença. E ele fala: não me tires da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Nós falamos no domingo passado que é o maior investimento de Deus sobre toda a terra, é derramado o Espírito dele sobre toda a carne, porque a carne diz respeito à terra, e quando fala carne e terra, está falando do quê? Do coração. Joel 2:28 diz, que a gente conhece, a gente fala muito: depois dessas coisas, eu, Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É muito bonito a gente citar esse versículo, né? Depois dessas coisas, eu, Senhor, derramarei do meu Espírito. Mas quando ele fala depois dessas coisas, vamos voltar, ele está dizendo que depois dessas coisas, ele fala: convoque os ministros e chorem entre o altar e o pórtico.
Orem. Ele não está falando de Bíblia, ele não está falando de teologia, ele está falando de oração, ele está falando de quebrantamento, porque a gente pode ser biblicamente reto, nós podemos ter uma teologia impecável, não adianta se não tiver oração, se não tiver quebrantamento. Sabe as 7 igrejas do Apocalipse? Elas nasceram do avivamento de Atos 2, nasceram daquele derramar do Espírito Santo. Mas 50 anos depois, eles se entregaram ao mundanismo, perderam a fé, estavam vivendo uma frieza espiritual e apostatando da fé, porque havia perseguição. Ou tu acha que todas as pessoas, todos os cristãos da época não negaram a Jesus? Muita gente negou ao Senhor. E hoje em dia tem muitas pessoas negando a Jesus, porque tem medo de perder a sua reputação perante as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você segue Cristo, quando Ele diz, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo e me siga, Ele está dizendo, não se preocupa com a tua reputação, porque eu estou contigo. Eu estou te dando um coração íntegro, estou te dando mãos habilidosas. E a gente vai entrar um pouco mais à frente aqui. Vocês estão aqui comigo, irmãos? Vocês não são distraídos? Glória a Deus, vamos avançar. Sabe de uma coisa? Davi, ele ministrava o coração de Deus no secreto antes que ele fosse exposto no público. Ele estava cuidando das ovelhas do pai. Percebe? Ele foi rejeitado pelo próprio pai. Muito menos até mesmo pelo próprio povo. O pai, zombou dele. Não, Davi não, é um garoto, né? Mas Deus usou a vida de alguém que provavelmente não tinha a habilidade que era necessário para ser um rei de Israel. Mas Deus olhou o coração de Davi. Ele tem um coração compromissado, ele tem um coração obediente, ele tem um coração fiel. Eu não estou escolhendo habilidade, estou escolhendo fidelidade, estou escolhendo compromisso. Gente, tem tantas pessoas habilidosas no nosso meio, glória a Deus por isso. Mas Deus não está olhando a tua habilidade, Deus está olhando o seu coração, o meu coração. É muito bom servir ao Senhor com as mãos, mas é mais maravilhoso ainda entregar o nosso coração ao Senhor, quando nós encarnamos o Evangelho de verdade. Sabe por que você está aqui? Porque você quer ouvir o Evangelho de verdade. Você está ouvindo o Evangelho de verdade, porque nós não barganhamos com o Evangelho. Quantas mentiras, quantas coisas você ouviu por aí, que você fala, cara, isso não é Evangelho. Talvez você veio de longe. Porque Paul Walsh, ele fala o seguinte, procura uma igreja não perto da tua casa, mas procure uma igreja perto da Bíblia. E glória a Deus quando nós temos uma igreja perto da nossa casa e perto da Bíblia. Oh, glória! Não é verdade? Dá graças ao Senhor por isso. Fala, puxa, aqui em Taboão da Serra, pode vir alguma coisa boa de Taboão da Serra, de Embu das Artes? Pode, tem pessoas que não se dobraram a Baal. Tem homens de Deus. Tem homens e mulheres de Deus que, apesar das suas situações, apesar das dificuldades, das tribulações que estejam enfrentando, Deus está no controle de todas as coisas. A presença dEle está nos fortalecendo, querido. Nos fortalece todos os dias, sabe? Nos fortalece. Então, Davi ministrava o coração de Deus no secreto, servia a Deus na sua casa, na sua família, para que então ele se tornasse um rei de Israel. Olha que poderoso isso. Onde ele estava? Atrás das malhadas. Talvez você esteja nesse lugar hoje, num lugar invisível, ninguém te conhece, ninguém se importa com você, muita gente te rejeitou, te abandonou, as amizades, né? Pessoas que começaram com você já não estão mais com vocês. Mas o Senhor, Ele está olhando esse processo. Deus está olhando a sua jornada, sabe? Ele está olhando a sua jornada. Conversando com o Diego durante essa semana, no nosso tempo de mesa, e a gente estava falando muito sobre a questão de coração, muito sobre a questão de mente. Eu queria que os irmãos abrissem comigo agora, lá no texto de 2 Reis, capítulo 10, versículo 15. Os irmãos terão o privilégio de ouvir um pouquinho da mensagem que nós ministramos ontem para os líderes e as pessoas que servem aqui na comunidade, que tem a ver com esse coração, tem a ver com essa mão, com o ministério, que vai abençoar a sua vida. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 10, verso 15. 2 Reis, capítulo 10, verso 15. Quem achou, diga amém. E partindo dali, encontrou Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse:
verdadeiro é o teu coração, como o meu coração é verdadeiro para o teu coração? E disse Jonadab: sim, o meu coração é verdadeiro para o teu coração. Então Jeú, olha só, Jeú tomou a mão de Jonadab e fez-o subir, e deu-lhe a mão e fê-lo subir consigo ao carro, e disse: vai comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E puseram no seu carro, e chegando a Samaria, feriu todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. Aqui era um caos, mas nós vimos homens de Deus ali. É um cenário que você tem Acabe, que era um rei omisso, que por conta da omissão de um homem, uma mulher manipuladora acaba assumindo o poder do reino, chamada Jezabel. Você já ouviu falar, né? O espírito de Jezabel, a doutrina de Jezabel. Presta atenção, em Apocalipse fala de Jezabel de novo, mas ali não fala de um espírito de Jezabel, ali fala de uma doutrina de Jezabel, porque os dias que nós estamos vivendo hoje está atacando principalmente o campo das ideologias, da mente. Então é uma doutrina. Nós temos a doutrina do Evangelho. O que é a doutrina do Evangelho? Que é uma boa notícia de que nós fomos salvos, nós fomos reconciliados por meio de Cristo com o Pai, que nos deu uma vida eterna e nos livrou da ira vindoura de Deus. O Evangelho é uma boa notícia. Não é um bom conselho, é uma boa notícia. Não é uma boa notícia do que você tem que fazer, mas é uma boa notícia do que já foi feito na cruz por você. Então o Evangelho não é sobre o que você faz, mas é sobre o que já foi feito. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele já fez, irmãos, nós só precisamos entender, entrar nesse lugar que Jesus já fez. Ele não vai vir para nos salvar, Ele já veio para nos salvar. Ele vai voltar não como advogado, mas Ele vai voltar como juiz. Então nós precisamos entrar nesse lugar aqui que o texto vai dizer. Presta atenção, coração fala de caráter. Repete comigo, coração fala de caráter. Mão fala de serviço. A carruagem fala de ministério. Aí talvez você pense: mas o ministério é o pastor que prega. Não, o ministério é a sua vida. Ministério não é uma parte da tua vida, ministério é toda a tua vida. Ministério na tua casa, ministério com os teus pais, ministério com a sua esposa, ministério com os teus filhos, ministério no teu trabalho. Isso é a vida ministerial. Ou você está achando que para viver a vida ministerial precisa fazer uma faculdade teológica? De maneira alguma. Por mais que isso seja bom, são coisas importantes, mas não é o essencial, não é aquilo que de fato que conecta com o coração de Deus. Aqui ele fala o seguinte: eles estavam indo para uma batalha para destronar Acabe e Jezabel, e eles se encontram no meio do caminho. A gente sempre ouve, né, no meio cristão, quem está indo para o mesmo lugar se encontra no mesmo caminho. Já ouviram isso? E é verdade. Nós estamos indo para o mesmo lugar, nós temos um destino, nosso destino é o Senhor, a gente vai se encontrar no meio do caminho. E olha que interessante, coração, ele fala: cara, o seu coração é reto, verdadeiro para o meu coração, como o meu coração é verdadeiro para o teu. O que ele faz ali? Um alinhamento. Ele está alinhando o coração. Percebe que ele não pede a mão primeiro, porque a mão fala de habilidade, fala de trabalho, fala de serviço. Ele não pede a mão, ele está dizendo: cara, eu não quero o seu trabalho, eu não quero o seu serviço, eu não quero a sua habilidade. Primeiro eu quero saber se o teu coração é verdadeiro para o meu coração, como o meu coração é verdadeiro para o teu. Ou você tem uma aliança comigo ou não tem. Casamento funciona da mesma forma. Você não vai casar com alguém que não tem uma aliança com você, querido. Se você tem a mão, o corpo, o dinheiro, a habilidade da pessoa, mas antes não tem um coração, é fracasso, divórcio. Mas ele está alinhando o que? O coração. O seu coração é verdadeiro para o meu coração. No nosso discipulado de casais aqui, glória a Deus, aleluia, estamos terminando, tem sido uma bênção. Ali nós perguntamos para as mulheres: o que você espera de um homem? Sabe qual foi a resposta? Unânime. Sabe o que elas responderam? Segurança. Eu quero me sentir segura. Porque num relacionamento que você não está seguro, você está desconfiado, certo? Você não tem confiança. Sem segurança não gera confiança, mas quando tem segurança, gera confiança. Teve um irmão que na mesa ele compartilhou com a gente, ele veio lá de Pernambuco, ele falou uma coisa interessante, falou: cara, sabe de uma coisa que eu aprendi do meu pai, não foi nem da minha mãe, do meu pai. Meu pai não é cristão até hoje, sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, que
Meu pai ensinando para mim na mesa: filho, quando você casar, enche a geladeira da tua casa, encha o armário com comida, para que a tua mulher não suspeite que você tem uma vida dupla lá fora. Aparentemente a gente olha para um homem desse e fala: um homem bom, não deixa faltar nada em casa, um homem habilidoso, trabalhador, não é? Mas só que ele tinha dupla vida, para a mulher não desconfiar aquilo que ele fazia do lado de fora. E o pai ensinando isso para o filho. Mas não é isso que nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos que uma das bases do casamento é a amizade, e nessa amizade nós temos dois pilares. Repete comigo: transparência e constância. Precisa dentro de um casamento isso. É uma amizade. Antes de você ser um casal, você precisa ser amigo dessa pessoa, um amigo de verdade, a ponto de o seu coração estar alinhado. Então o coração fala de caráter, de alinhar o coração. Aí com o coração alinhado, sabe o que ele faz? Ele pega pela mão, a mão, e fala assim: agora que o nosso coração está alinhado, agora eu vou te fazer subir. E ele sobe aonde? Para caminhar junto. Não tenha a mão antes do coração na tua jornada com alguém. Isso é um princípio valiosíssimo e aplicado para todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Olha só, agora vai comigo lá em Salmos 78, versículo 70. Hoje a gente está lendo bastante Bíblia, né? Glória a Deus. Salmos 78, verso 70. Quem achou, diga amém. Diz assim, vou ler na versão NVI, que diz assim: escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. Olha que interessante, está vendo a promoção que Deus deu para ele? Olha, você estava pastoreando as ovelhas ali do teu pai, mas agora você vai pastorear as ovelhas do Senhor. Olha que poderoso isso. Ou seja, ele saiu do micro e ele foi para o macro, porque se você não souber lidar com as coisas pequenas, você não será colocado em coisas maiores. E olha só o que vai dizer no texto: e de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. Olha que interessante, coração e mão, coração íntegro e mão experiente. Conversando com o Diego na mesa, para não esquecer, eu falei: Diego, cara, tu percebeu a quantidade de pessoas feridas pela igreja? Sabe por quê? Porque elas sempre tiveram o quê? A mão das pessoas. A partir do momento que elas pararam de servir, elas se sentiram inúteis. É tipo assim: peraí, eu só sou importante se eu estiver fazendo alguma coisa, se eu estiver na escala, se eu estiver fazendo algo na igreja. Então quer dizer que eu não sou importante se eu não estiver fazendo algo? Por quê? São pessoas que têm a cultura do quê? Da mão, né? Tem uns irmãos que contaram alguns testemunhos falando: pô, eu cheguei numa igreja só para visitar. Aí os caras já falaram assim: você não pode tocar no louvor? Tipo, nem pararam para perguntar como é que está meu coração, sobre o meu casamento, sobre minha vida. Eles queriam a minha mão, mas não querem o meu coração. Da mesma forma foi com Jesus. Lembra quando Jesus, no começo do ministério, a Bíblia fala que ele pregava o evangelho de cidade em cidade, e ele curava todos, e uma multidão seguia. Aí no capítulo 5, verso 1 diz que Jesus sentou para começar a ensinar, e os discípulos se aproximaram. Primeiro ele olhou a multidão, vendo as multidões, ele se assentou para ensinar, e os discípulos se aproximaram. Há uma diferença entre multidão e discípulo. A multidão sempre vai estar às margens, mas os discípulos, eles vão se aproximar. Pastor, me explica isso direito. Quem já foi de escola pública, escola particular aqui, todo mundo já estudou, sim ou não? Sabe, não tem a turma do fundão? O que a turma do fundão quer? Bagunça. Eles não estão ali para aprender. E quem está na frente? É os nerds, né? E eles são zoados. E aí, esse nerd, o cara lê um livro, o cara se dedica, faz as lições, o cara é empenhado, e eles são perseguidos dentro da escola. Por quê? Eles estão interessados. Na fase adulta, a mesma coisa. Quando você está buscando capacitação, quando você está se capacitando, buscando ao Senhor, você vai ser perseguido pela turma do fundão, que não quer nada com nada. E a pergunta que eu faço para você é o quê? Pastor, você quer ser a turma do fundão, ou quer ser aqueles discípulos que se aproximaram para ouvir o que Jesus tinha para dizer? Amém?
Então seja a turma que se aproxima de Jesus. E deixa eu falar uma coisa, Jesus ele curava todos os enfermos e doentes, expulsava demônios. E ele viu a multidão e falou assim, peraí, tem muita gente me seguindo, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. Mas qual é a motivação do coração dessas pessoas que estão me seguindo? Aí Jesus sentou para ensinar. Quem se aproximou foram os enfermos, foram os que foram curados, foram os discípulos. Então temos visto uma geração que quer somente as mãos de Jesus, só o que Jesus pode fazer. Mas nós não queremos ser uma geração que quer apenas as mãos de Jesus, nós queremos primeiro o coração de Jesus. Eu falo, Senhor, eu quero o teu coração. Eu quero o seu coração, Senhor. Porque a mão fala de respeito de Deus abençoar, querem as bênçãos de Deus, mas não querem um abençoador. Quer a prosperidade de Deus, mas não quer ser próspero na vida do outro. Eu vi um irmão falando uma coisa interessante, Gustavo Paiva, ele deu um exemplo do celular. Ele falou o seguinte, nós somos a geração da imagem. Você percebe que nós temos uma câmera para tirar foto, né? Mas nós temos uma câmera da selfie. Essa câmera da selfie, ela tira foto de você. A câmera da imagem. Nós paramos de ter o quê? O coletivo. A gente sempre está preocupado com a nossa imagem. Com o que as pessoas vão pensar ao nosso respeito. Mas nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, assim como Jesus nos ensina, que eu não quero apenas te abençoar, eu quero que você seja um abençoador. Quando você vem aqui para o culto, você não tem que vir com a mentalidade, o que Deus pode fazer por mim? No começo, a gente até entende, porque tem a mentalidade de órfão, e aí Deus vai ministrando no coração, é uma mentalidade que sempre quer que alguém faça algo por ela. Mas sabe qual é o objetivo de Jesus? Que você saia daqui e volte depois dizendo, não o que a igreja pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela igreja do Senhor. Porque houve uma virada de mente, uma renovação de mente aqui. Você não é mais um consumidor, você é um provedor, amém? Glória a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você, que você é um provedor daquilo que Deus está te derramando. Por exemplo, quando Jesus, ele levanta o pão aos céus na multiplicação dos pães, ele parte primeiro e fala, Senhor, graças te dou. Mas quem foi que alimentou a multidão? Não foi Jesus, foram os discípulos. Foram os discípulos. Deus opera o milagre, o sobrenatural, mas é você que é responsável de compartilhar aquilo que você recebeu da parte de Deus. Você não pode simplesmente, Deus me deu um pão, vou comer sozinho. Não, é para você compartilhar. Não é sobre o que Deus faz através de você apenas, mas é sobre o que Deus faz em você. Deus só vai fazer através de você quando Ele fizer em você primeiro. Um coração íntegro, olha que interessante, de coração íntegro, Deus os pastoreou. E falando novamente com o Diego, falei assim, cara, a quantidade de pessoas que foram usadas por aquilo que as pessoas podiam fazer e não por aquilo que elas eram, se feriram. A partir do momento que essas pessoas não estavam servindo, foram descartadas. Foram descartadas. E nós estamos aqui nesta noite para Deus te dizer uma coisa. Deus está te dando um coração íntegro. Deus quer alinhar o seu coração com o coração dele. Porque quando você fizer, você vai fazer com o coração correto. Você vai encarnar aquilo. Deus não quer apenas tomar, mas eu quero fazer a obra de Deus. Não, não é para você fazer a obra de pastor, eu quero ajudar a fazer alguma coisa. Não, você não foi chamado para fazer nada na igreja Reino. Não, pastor, não. Você foi chamado para ser a igreja. Eu não fui chamado para fazer igreja Reino, eu fui chamado para ser igreja Reino. Nós não estamos brincando aqui de fazer igreja. Nós estamos levando a sério o ser igreja de Jesus. Vocês estão comigo? Vamos juntos nesse lugar. Eu não quero fazer igreja, eu quero ser igreja com coração íntegro, coração verdadeiro. Eu falo, Senhor, me dá um coração puro e renova em mim um espírito reto. E aí de coração íntegro, Davi os pastoreou e com mãos experientes os conduziu. Aqui fala do que? Caráter e carisma. Caráter, coração. Mão fala de carisma, habilidade. Você precisa ter os dois. Mas Deus não está olhando a sua habilidade, Deus está olhando o seu coração. E quando o seu coração está alinhado com o coração de Deus, a sua habilidade terá o propósito de servir pessoas. A sua oferta, a sua comunhão,
a sua participação, o seu envolvimento, tudo isso é para cooperar com aquilo que Deus já está fazendo nesta terra. E eu falo, Senhor, eu quero entrar nesse lugar. Aquilo que o Senhor está derramando sobre a minha vida, eu quero derramar sobre o povo, quero derramar sobre a igreja que o Senhor me confiou. E eu quero gastar a minha vida fazendo isso, querido. Derramar vida. Sempre quando a gente vai conversar, né, Diego? A gente vai conversar com os irmãos, a gente sempre busca ter um cuidado de perguntar, cara, como é que está o seu casamento, como é que está o seu coração, como é que está a tua vida espiritual. E não olhar, cara, você deixou de ir no culto, você deixou de fazer isso. Não é sobre isso, cara. É sobre o coração. Mesa, alinhamento de coração. Nós temos aprendido isso. E vamos viver isso até o fim da nossa vida. Amém, irmãos? Vocês estão comigo nessa? Vocês querem viver isso de fato? A gente não pode assumir algo no calor da emoção ou porque o pastor está falando. Não, isso precisa encarnar dentro de você, precisa ser uma verdade dentro de você, para nós vivermos os melhores dias das nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos entrar nesse lugar profético, lugar de cura, lugar de alinhamento do nosso coração, para Deus nos usar para aquilo que Ele quer fazer nesses tempos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez nessa noite pela tua palavra, Senhor. Eu oro, Jesus, e profetizo sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Assim como foi com Davi, ele orou dizendo, Senhor, dai-me um coração puro. Dai um coração puro para o teu povo, Senhor. E renova um espírito reto. Eu declaro, Deus, sobre cada homem, cada mulher aqui nesta noite, um coração puro. Coração puro. Senhor, troque o coração. Dá um coração novo, Jesus. Dá um coração novo, Jesus. Dá um coração novo. Senhor, eu não sei o que aconteceu, por que passaram pela vida deles, o que entrou no coração deles, Deus, as mentiras, os sofismas, as contaminações, Deus, mas eu oro e profetizo sobre cada coração aqui nesta noite, Deus, porque nós estamos debaixo de uma nuvem de glória. Nós estamos debaixo de uma nuvem de cura, de libertação, de restauração. Senhor, nós declaramos nesta noite corações íntegros, assim como o coração de Jesus. Não é sobre o nosso coração, mas é segundo o coração de Deus. E nós queremos ter o coração de Deus nesta noite. Nós queremos sair daqui com a convicção que nós temos o coração de Jesus. Não queremos nosso coração, porque quando nós nos tornamos uma nova criatura, o Senhor nos deu um novo coração. Dai-me um coração como o teu, um coração disposto, um coração disponível para te obedecer, um coração disposto para cumprir, Senhor, com o teu querer, um coração que tem fidelidade. Mais Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Começa a pedir isso para o Senhor. Dai-me um coração. Dai-me um coração como o teu coração, Senhor. Dai-me um coração como o teu coração, Senhor. O Senhor não está de olho nas nossas habilidades, mas o Senhor está de olho no nosso coração. Deus não escolhe segundo como os homens escolhem, segundo aparências, habilidades, mas Deus escolhe segundo o coração. Deus quer te usar nessa geração. Deus quer te levantar neste tempo. Talvez vocês que estejam aqui nesta noite, esteja numa caverna, num lugar solitário, num lugar sem visão, mas eu estou aqui nesta noite para te dizer que Deus está tirando você dessa caverna. Deus está te chamando para um novo tempo, para uma nova estação, para você viver coisas extraordinárias nele. Mas antes, Deus quer te dar um novo coração, Nós declaramos nesta noite, Jesus. Declaramos nesta noite, Jesus, um novo coração, 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 Senhor, um novo coração. Agradecemos você por ouvir mais uma mensagem da Reino Church. Para conhecer mais sobre nós ou contribuir para que mais pessoas sejam alcançadas, clique no link que está na descrição desse podcast.